40% do Tarcísio e o Luiz Salles, que é um ligado a ele, dá um valor lá de 40%, 5% a Maria Angélica e 5% para o Hélio. Acabou ali. Então, ali, olha, tirar o chapéu. Fizeram um trabalho difícil que o Tarcísio não conseguiu fazer do ano 91, 92 até 2010, foi? Naquele momento, resolveu-se a seguinte situação: Tarcísio, 40% é teu. O organizador ficou com 50%. Maria Angélica com 5%, e Hélio com 5%. Criou-se ali uma divisão. Está bem claro isso. Eu imaginei o seguinte: então eu já vendi, voltei a chamar todo mundo e vamos rivalizar, né? Era essa a expectativa. Se naquele momento o senhor Tarcísio Márcio Alonso tivesse esse comportamento, eu disse uma vez que alguém ia fazer um busto para ele. Busto é para ficar passarinho passando por cima e jogando coisa em cima, tudo bem. Alguém faria um busto para ele. Dali para frente começa a segunda etapa, né? Então, se até ali o negócio era limpar os problemas, levantar o que tinha que levantar, saber o que tinha que regularizar, assinar um acordo com o governo de 48 milhões, é isso? Foi isso? Foi um acordo de 48 milhões. Se era isso, né, Carlos? Se a ideia era essa, tudo bem, ótimo. Então já tinha um número para gastar. 48 dividido por 6 mil, mais ou menos, quanto de padeiro. Tinha mais ou menos uma ideia. Não faz muito sentido ser mais que isso, porque na época da Júlia, da Único, falava assim 10 mil, 8 mil, 7 mil reais por lote. Eu lembro que era isso que falava: custo. Para chegar lá em 12, não gastaram um pouco, não. Gastaram dinheiro de gente grande. O Coutinho colocou, imagino que o Rafael Lima colocou, outros colocaram, porque chegaram entre 2006 e 2012, quando homologou de vez, no ano 12, gastou-se dinheiro. Ninguém estava preocupado em pagar ainda, todo mundo esperando o que ia acontecer, vamos regularizar, vamos ter os muros, vamos ter tudo em ordem, né? Vai ter que ter as compensações, tem condomínio assim, tem condomínio assado. Eu sempre que falo genérico, porque tem exceções, tem áreas que eu não posso, não conheço, não posso falar se todas são assim. Então, não tem mais essa história do puro e do impuro. Quem comprou direto do Márcio, da Midas, da oportunidade, quem não comprou. Os condomínios, a grande maioria, eles tiveram uma cessão de direitos hereditários naquele período da década de 90, tá? Mas nós estamos em 2012 e ninguém se preocupou com isso e se preocuparam em transformar em 3 negócios aqui, essa grande região. O primeiro negócio é a área da Nova City, que virou Orbitar, né? Orbitar. O segundo negócio, as áreas que foram desapropriadas, estradas, ADE, BR, DF, o CAESB, etc. E o terceiro negócio, os condomínios. Tá? Se vocês observarem, na matéria primeira da Metrópole, a repórter fala assim: conforme documentos. Então ela junta lá um documento que mostra isso que eu falei, que parte da área foi passada por escritura para o Márcio Alonso. Depois ela fala que tem um documento que essa parte o Márcio Alonso vendeu para a própria UP. Também juntou esse documento. E depois, tem uma pegadinha aqui, eu estou contando, tá? É para saber mesmo, né? Não tem problema, tá? É segredo nosso de quem estiver sabendo e de quem estiver no WhatsApp. Tem uma pegadinha. No ano 2012, acho que a relação entre UP, Tarcísio e etc. estava meio ruimzinha, sabe? Então o Márcio pegou um bonito projeto da cidade, Nova City, e começou a esparramar em tudo quanto é sistema financeiro bancário lá de São Paulo. PTG, Pactual, Industrial, Safra, Diamond, tudo quanto é grupo famoso lá que tem grana, ele queria vender por 400 milhões de direito dele naquela época. Estava em meio. Então, esse documento é público, né? Porque rodou um monte de gente. Eu mesmo vim em 2 bancos lá em São Paulo. O que ele estava vendendo? Os direitos dele. No crédito dos condomínios, nos créditos das ações e nos créditos, e no possível crédito que ele tem com a
ano 12, no ano 13, aí um escritório aqui, que é o escritório do Dr. Mário, representando um condomínio Jardim América. Eu posso fazer um parênteses? Vocês vão tentar entender. Veja, gente, é muita gente, é muita cabeça, é muita decisão, é muito síndico. Vocês têm associação, cápsula, mas mesmo assim, realmente, eu sinto que as informações nunca estiveram tão próximas e afuniladas, porque elas estão jogadas. Se eu contar o que eu vou contar para vocês, por mais assim que não seja da área de vocês, aqui tem médico, aqui tem administrador, eu acho que eu consigo. Eu sou um pouco professorzinho também. Vou contar para vocês que tem um condomínio que está pedindo o bloqueio, o cancelamento da escritura que a UP passou para o Márcio. Desculpa, vou repetir. A escritura que o Márcio passou para a UP. É isso? O Jardim América, por uma questão ali de estratégia, entrou com uma ação e pediu para cancelar. Esse processo está andando. Esse processo é muito simples. Esse processo bloquearam o dinheiro do Márcio, bloquearam a área da UP. E esse processo é justamente um pedacinho da estratégia nossa. Porque lá no ano 2012, ainda 12, sem ter tudo que tinha de informações, sem ter os documentos, né? E tem lá o juiz sentado em cima desse processo que não vai decidir, não vai. E se decidir, vai voltar para o Tarcísio Márcio Alonso. Nós somamos hoje quantos hectares? E eu estou correndo o risco do juiz ser pressionado e mandar a decisão contra o Jardim América. Sei que esse risco existe. Nós estamos lidando com, eu brinco de Golias e Davi, né? Eu prefiro ser Davi. Entenderam a metáfora, né? Agora tem que achar a pedra certa. Senão o Golias, né? Nós temos que achar a pedra certa. A minha função é essa. Eu estou querendo ver com vocês, a reunião de ontem foi bem total, o condomínio solar de Atenas é que foi o primeiro a nos ouvir. Tem as suas particularidades, né? Já venho estado aqui com o Marcelo há 2 anos e meio, mais ou menos. 3 anos, Marcelo? Não, 2 anos. Não, 17 de maio. Dia 17 de maio, me encontrei com você do ano 17, 19, 2 anos e 2 meses. Então, desde essa época eu venho me aprofundando, levantando informações. E a única vez que eu me aproximei do Ricardo Birman, eu estive com ele, e também lá do Rafael, foi para propor uma mediação para que, então agora vamos falar o óbvio, mas que já me parece que não faz mais tanto sentido pelo que eu estou falando para eles. É o seguinte, todos vocês assinam um documento que eles quiserem, desde que tenham a escritura, e deem condições da UTEM cobrar do Tarcísio Márcio Alonso o que eles acharem que tem que cobrar. Ok? Era isso. Até porque eles fizeram um documento interno, deram no processo do Jardim América. Esse documento é o que eu estava na reportagem, que diz que o Tarcísio Márcio Alonso tem mais 200 mil metros quadrados de área construída na área da orbital. Alguém sabe fazer conta? Pega a calculadora, faz a conta. Se o metro quadrado for 4 mil reais, quanto que dá? 800 milhões. Então, Tarcísio Márcio Alonso não é um pobre, coitado. Ele é um pobre de espírito, um pobre de visão, um pobre de expectativa, um pródigo, um gastador, um cara que já pegou na mão dele mais de 100 milhões. Eu tive com o Contígio, eu ouvi o Contígio falando, gera uma série de administrados. Está aí o Ivan, cadê o Ivan? Você conhece muito bem, você sabe que você foi tido como o teste de ferro dele aqui, né? E quantas vezes você socorreu lá ele, a família dele, né? Mas assim, a gente aprende, sabe? Não importa na idade não, a gente aprende. E eu vivo assim, todo mundo, todos que ficaram próximos a ele, todos se sentem muito lesados. Eu, na verdade, tenho um direito meu, está em papel, na hora certa eu mexo com ele, mas eu não estou aqui por conta de nenhum tipo de espírito de passado, mas sim de justiça. E quando eu soube que a ideia da UP era não regularizar, cobrando do Márcio o que ela quisesse, não importa. E se ela fez um negócio e tinha lá um número para ganhar dos condomínios, que tirasse dele.
mas que ela estava tentando, eu acho que a média de valores, alguém me falou, não importa, 6.200, se for, Carlos, qual que é mais ou menos que está por lote? 40, 50, 60 mil reais, uma média de lote? Você deve ter isso mais ou menos na NVC? 70 mil, 80 mil, 50 mil? Não, sim, mas a média, tem de 200, tem de 30, não é isso? 50 a média não, 70 mil? 50 60. Mil. 50, 5 vezes 6 dá quanto? 300 milhões, é isso? Está bem longe dos 48 milhões, que é o que foi orçado do governo lá, mas tá bom. Muito bem. Cobra esses 300 milhões do Tarcísio Márcio Alonso, cobra o que quiser. Era a ideia. Eu tanto falei, eu quero mediar dessa maneira. Eu acho que cada um pode ajudar, contribuir com 5, 6, 10, 15 mil reais, algo assim, muito longe do que o Ibanez estava pensando, né? Porque depois eu fiquei muito surpreso, eu acompanhei. No final, estou finalizando já, tá? Aí eu abro para perguntas, mas gente, não adianta perguntar o que vai fazer, quando vai fazer, que ação quer, quando que não vai. Eu quis mostrar para vocês que tem um monte de situações, o próprio inventário pode ser remexido de novo, porque tem pontos que ficaram, óbvio, sempre fica alguma coisa para ser discutida, né? A questão é a seguinte, nós temos um tiro para dar e uma visão que nós já sabemos, uma das matérias que a Metrópole fez, também diz lá o seguinte, que naquela área da orbital, qual é o valor que a UP vai ganhar? Quem leu? 12 bi. 11 bi 200. 12 bi, né? 12 bilhões é o ganho deles lá. Ganhou, não é o gasto. É o VGV 35 bi. Se é que um dia alguém vai querer colocar 130 mil pessoas aqui, pelo amor de Deus, 110, 80, misericórdia na cidade. Pô, eu sou lá de Sorriso, Mato Grosso, nós temos 80 mil na cidade, Sinop tem 110 na cidade inteira. Tá bom. É prédio, né? Prédio, para baixo, para cima, para o lado. Tudo bem. Eu acho, na minha opinião, que um dia, eu estava falando mais, né? Um dia alguém vai dar uma opinião meio de salomônica aqui, né? Ou é tudo, ou é nada, então ou é nada ou é metade. Tipo assim, que nem aquela que eu cortava no meio. Eu acho que seria justo, né? Ter mais 30 mil pessoas, mais 40 mil, né? Ali, para poder valorizar, ficar bonito, shopping e tal, né? Valoriza para todo mundo, mas bom, aí eu estou entrando na questão seguinte: será que a organizadora não está percebendo que ela está jogando toda a expectativa em cima, né? Com essas festinhas, né? De festa show, sertanejo, né? Jornalzinho bonito lá e tal, fundamento de Janeiro, 2.000 comandos. Enfim, o papel aceita tudo. Nós aqui temos que trabalhar, e eu não vim aqui convencer ninguém a nada. Acho que quem aqui já aderiu, como é que é o nome que fala? Eles falam aderiu, os aderentes, tranquilo, cada um sabe o seu momento, cada um sabe a sua perspectiva. Eu acho que assim, todos que estão tendo algum tipo de perspectiva de tentar clarear para a justiça, porque depois subiram uma estratégia, tá? A justiça não fala sobre todas as audiências do Ibanez, ninguém falou lá de grileiro e tal, mesmo uma hora que quase falaram, ele já calou a boca e falou, isso já sabemos que isso não tem origem, não sei o quê, mas assim, não deu para falar, né? Eu imagino que os advogados tentaram falar. A doutora Maria Olívia esteve no meu escritório, conversou comigo, analisamos tudo com bastante carinho lá. O Feitosa esteve lá com a gente, o Carlos não teve, né, Carlos? Não foi aquela vez, só foi. Não, o Mário esteve lá, a gente foi analisando tudo, mas não havia espaço, porque corta. Eu sei que teve uma vez que alguém chegou para o Ricardo, não sei se vocês sabem disso, e enfrentou, botou o dedo nele, por que você não cobra o Tarcísio? O Ricardo falou assim, eu vou te processar, e coisa do jeito. Isso. Alguém me contou essa história? Foi isso? Ele, vou te processar, de quê? Tá. Bom, processo, já tem processo mesmo, né? Eles já gostam de processo. Pegam um caso que está lá numa situação e criam uma fantasia, eu repito, o Ricardo, são 6 mil. E não deu certo. Eu tentei trazer aqui, tentei estar aqui para mediar e levar vocês para uma reflexão, dizendo que o Tarcísio Márcio Alonso estava pagando que fosse R$1, é hipotético, tá? Mas que fosse R$1. Hoje eu já temo, e já falei isso também na mídia, né? Na hora certa vai sair. Eu já temo que ninguém mais quer pagar em nada. Essa é a grande luta, não pagar nada.
Segundo, daqui a pouco, agora não é hora. Mas é bom ficar gravado isso, tá? Na hora certa. Se for, lógico, eu penso que os condomínios têm direito a receber de volta tudo que gastaram, que era por conta do empreendedor, né? Eu penso que isso vai acontecer na hora certa, mas não é hora. E depois eu vou dizer mais, e até porque alguns contratos têm uma cláusula que diz assim: se alguém do condomínio pagar menos, eu vou receber de volta. É isso? É. Não precisa falar quem assinou, não me interessa, ninguém quer saber. Mas é verdade, tinham alguns contratos que diziam isso lá no teu condomínio, né? É uma garantia. Acho que quem escreveu essa cláusula foi bem inteligente, tá? Então eu fico imaginando que daqui a pouco vão ter outro problema, porque os que também aderiram vão se sentir no direito de se rediscutir. Mas é outra conversa. São 3 caminhos, 3 passos, e eu vou dizer de novo. Eu fui alçado a esse assunto, uma boa parte por uma questão mesmo minha pessoal de direito. É um desafio dizer que é fácil, não vou. Cada um tem a sua situação particular, tem um que já está com ação, outro já está com processo assim, outro tem placa na casa, outro tem não sei o quê, cada conte. O rapaz aqui desse espaço também tem um outro, cada um tem uma situação. Mas essas são situações particulares. O que eu quero ponderar aqui é a questão do condomínio, do macro e praticamente um contrato que o Solar de Atenas pôde negociar com muito cuidado. Nós tivemos umas 4 reuniões, 3 reuniões, né? Com o pessoal, e ficou algo muito, muito objetivo agora, tá? Então, quem tiver interesse em procurar estar nesse grupo, é um contrato individual. Nós só pedimos que o condomínio dê anuência, porque se tiver alguma reunião, a gente quer que o condomínio saiba o que está acontecendo, para ter uma representatividade. E nós vamos tentar fazer o nosso melhor, que é mostrar para a justiça o que realmente não foi claramente falado. E para fazermos isso, nós temos 3 caminhos. O cível, que é o inventário, do próprio juiz de inventário. Nós temos o administrativo, que no administrativo tem questões que vão ser importantes ser levantadas. E temos a justiça criminal. E isso está bem delineado entre nós, né? O meu escritório em São Paulo, o escritório do Mário, a doutora Maria Olímpia, que é bem conhecida de vocês, conversamos bastante. Ela me pediu nesse momento para ajudar realmente com o que ela tiver, por fora, por enquanto. Nós queremos apenas dizer que é um trabalho que já começou a dar um pouco de efeito lá em São Paulo, tá? Eu pude mostrar para algumas pessoas algumas mensagens que eu recebi, e nada além do normal, apenas essa mesmo que eu falei, né? Eu não quero liderar nada, isso aqui é uma decisão, ela é individual, em grupo, eu sei que vocês se falam, né? Mas a decisão, eu queria que fosse muito mesmo individual. Eu passei por todos os anos e acho que consigo resumir com essas últimas reportagens que saíram, né? Que elas vêm no sentido mesmo de mostrando, primeiro, a grande negociação que envolve essas 3 figuras, então não temos dúvida disso, o próprio Ricardo. Depois nós voltamos à questão da pressão que vocês estão recebendo. Por sinal, nós tivemos aquela questão do Pedro Passos, que ele realmente tem crédito, ele fez um acordo com o Tarcísio, e ele tem para receber junto com o Tarcísio alguns valores. Depois aquela ação que o Dr. Mário fez, onde o Dr. Mário, lógico, ele tinha que dizer aquilo, aquele edital nada mais é do que uma comunicação, sem nenhum valor jurídico. Foi aquilo que foi, por mais que a UP tenha achado que foi mais uma não vitória, é só isso, ele simplesmente falou isso. Ninguém está obrigado a nada, porque um dia você estou com o governador e não estavam vocês ali, alguns nem representados estavam, outros estavam pela associação, né? Outros estavam pelos seus síndicos, mas aquilo ali ficou meio estranho, né? Eu realmente, no final do ano, em janeiro, quando me ligaram para avisar que ia ter a mediação, eu falei, gente, agora resolve, agora acaba com isso e todo mundo vai ficar feliz, né? E os advogados que estavam lá, os advogados estavam com uma proposta coerente,
Talvez não fosse o que vocês que todos quisessem, mas eu acredito que chegaria nos 80% de adesão, aderentes. Eu acredito que se fosse na linha do que os advogados estavam falando lá, talvez não chegasse a 70%, 80%, mas ia ser um bom começo para o AP. E aí, obviamente, ia ser outra visão. Mas depois do que aconteceu, eu fui chamado de novo, aí o grupo do AP, o Marcelo, me chamaram, nós estivemos em São Paulo, estivemos lá com o pessoal que começou a operação toda, lemos os documentos de novo, e agora dependemos da justiça. E não queremos que isso se transforme, não quero que isso se transforme em mais 10 anos de expectativa para cada um de vocês, os que optarem por não, de alguma maneira, aceitarem a proposta da urbanizadora. Que por trás dela está o Tarcísio mais famoso. E por trás dela está o Celso Pontilho, mais um empresário. E isso faz sentido. Mário, quer falar um pouco? Tem alguma palavrinha se você falar? Depois eu vou ver que o pessoal pede a pergunta. Bom, pessoal, só cumprimentar vocês, sim, de certa forma, agradecer. Acho que precisa ser assim, participar, ouvir, conferir as informações, e nós estamos aqui para tentar esclarecer. Uma coisa que eu sempre digo o seguinte: eu acho que toda vez que nós tomamos uma decisão, pode ela ser qual for, mas que ela esteja bem baseada. E eu tenho ouvido muito de pessoas que assinaram este contrato, pré-contrato e tal, até gente que pagou e pagou por um certo temor, até alguns por falta de informação, lamentavelmente. Então, eles têm um sistema bem organizado para convencer e, de certa forma, amedrontar mesmo a nós. Então, nós precisamos mesmo estar atentos. Eu acho que o que estão fazendo aqui, depois cada um vai analisar, ouvir, conversar entre vocês e decidir a forma melhor de enfrentar essa situação. Ok? Obrigado. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, da última vez que eu estive aqui, várias pessoas fizeram perguntas, falaram. Eu tive que sair realmente para atender não gosto de ficar sentado, não, deixa eu falar em pé. Se eu vejo melhor. Obrigado, viu? Mas depois que eu saí, eu sei que a doutora Maria Olímpia falou um pouco também, né? Ela está cuidando da questão dos usucapiões, né? É uma outra questão que nós não vamos entrar no mérito. Mas, alguma pergunta? Algum comentário? Então eu vou coordenar, espera um pouquinho só. O rapaz de trás levantou a mão primeiro, não, temos 3. Pois não, qual é o teu nome? Boa noite. Meu nome é Luciano Pereira, sou morador do Sol Nascente. Sol Nascente. Isso, em frente à fraternidade. Tá ok, fraternidade. A minha dúvida é o seguinte: segundo a UP, eles falaram que o meu condomínio, a maioria, aderiu. Né? E eu conheço 3, 4 que não assinaram. Qual seria a situação dessa minoria? Assina... Não muda nada, porque o grupo, as ações não serão dos condomínios, serão, vamos imaginar, se tiver 2.000, eles não estão, não é o condomínio que está cuidando, são os 2.000 que foram nessa outra ideia, nessa outra tese, tá? Então não importa, se tiver um só do condomínio, não importa, tá? Não é o condomínio. Eu digo que quando tiver um volume maior, no contrato eu vou pedir ao condomínio que represente, é só simplesmente isso. Se tiver 2, 3 no teu condomínio e tiver interesse em ir por esse caminho com a gente, não há necessidade, porque você vai estar sendo representado pelos advogados, que na hora de ter uma reunião, a gente ter a liderança de condomínio é melhor. Tá? Alguns com certeza vão ser mais. Teria um prazo, tem um prazo? Eu estou pedindo, porque desses próximos 30 dias vão acontecer mais algumas gestões administrativas. A ação vai ser proposta no final de agosto. Então, para ter o grupo montado até o final de agosto. Hoje nós já temos perto de 400 pessoas indo conosco. Então não me assusto com esse prazo do dia 10 do mês para cima. O que é esse prazo? Não tem nada nisso aí. Esse prazo do dia 10 não.
A pressão do preço, doutor José. Sim, eu sei, mas aí eu vou ser franco. É lado comercial deles. Se para você, né, ir por esse caminho, o que você perguntou é, se precisa de ter mais pessoas do condomínio? Não precisa. Pode ter uma pessoa só, pode ser um de uma rua só, pode ser um individual, não importa. Tá? O caminho nosso é que nós queremos que quem tem que pagar, que pague. É só isso. Aí é uma questão, né? Agora, sim, o P vai continuar dando prazo, aumentando o valor, porque teve a reunião com o governador, ela deu desconto, isso é o negócio dela, né? Então, eu não tenho como te responder se até o dia 10 de agosto não vai acontecer na questão jurídica, nada. A partir de 1º de setembro vai. Até lá nós estamos organizando toda a parte jurídica, tá? E dando tempo de que as pessoas, quanto mais pessoas, melhor, porque vai dar mais força para o objetivo com a justiça, tá? Ok? Fica à vontade. Bom, tinha uma pessoa que eu fiz a sequência aqui, pois não, depois saiu dali, pois não. Marco Aurélio, Vivendas Campestres. Marco Aurélio. Vivendas Campestres. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da relação, da ação do senhor com as ações da doutora Maria Olímpia, porque eu estou decidido que eu vou assinar com o senhor e não quero abandonar o que eu já... Deixa acontecer as duas. Ali tem uma linha. Só terminando, só concluindo, porque eu vejo que esse é um medo que as pessoas têm hoje. E até as pessoas que já estão dentro desse processo nos colocam isso. Já tem aqui, já está seguindo esse caminho. Qual o problema de continuar seguindo esse caminho e ir no caminho com o senhor? Nenhum. Eu entendo que o processo vai ajudar o outro. Eu já disse, doutor, não atrapalha. Ali o que está acontecendo eu vou falar para vocês, uma aberração jurídica. Até o ano 2008, 2009, quem entrou e ganhou o usucapião, ganhou. Tem alguns usucapiões que foram ganhos sem a tal tese da consolidação do inventário, entendeu? Esquece. Mas as juízas, os juízes estão dizendo isso. Para mim, aquilo foi. Quando a Maria Olímpia falava comigo, teve lá em São Paulo, com o Feitosa, ela falou do usucapião. Eu confesso que eu não acreditava no usucapião administrativo, Marcelo. Você sabe que eu sempre falei para você que não tem ainda uma regulamentação no nosso ordenamento jurídico. Então, os cartorários não têm muita segurança no que fazer. Mas o usucapião jurídico, isso é coisa batida. Agora, para uma juíza vir falar que não, porque só depois, o prazo começou a contar depois da consolidação do espólio, misericórdia. Então, rasga por conta de uma premissa de uma lei nova. Eu não vou discutir. Eu sei da dificuldade que está sendo, tá? E sei que isso é um caminho que vocês começarem, não precisam parar. Não precisa. Tá? Tinha um senhor que queria perguntar aqui, então você cavalheiro? Espera um pouquinho, depois você. Pois não. Teu nome? Eu só queria saber uma coisa. Pois não. Essa escritura que a UP já deu prova para algumas pessoas, ela é legalmente correta? Ela não vai ter dobramento depois? Ela não é fez. Veja bem. 150. A UP conseguiu regularizar a matrícula 545. Passou a ser dona de tudo. Dividiu, criou glebas, criou setores. Tudo certinho. E gerou no cartório uma